Uma história que poderia ser contada com uma palavra: coragem. Nascida no Paraná em 1908, Aracide Carvalho, que foi casada com o escritor João Guimarães Rosa, trilhou um caminho de luta contra as injustiças do seu tempo, tendo como destaque sua atuação no consulado brasileiro em Hamburgo, Alemanha, onde desafiou o nazismo, liberando centenas de vistos para judeus poderem escapar da política de perseguição e extermínio implantada por Adolf Hitler. A avó Araci era uma mulher, antes de tudo, destemida. Ela não tinha medo de enfrentar as situações. Isso ficou muito claro nos anos que ela ficou na Alemanha. Ela é um exemplo, ainda hoje, para todas as mulheres que têm que acreditar na sua força e fazer o que acham justo. Ela tinha uma sensação de justiça muito aguda, muito forte. Uma mulher realmente fora do seu tempo. Quando ela acreditava que aquela situação estava errada ou certa, ela se colocava de uma forma muito incisiva. Era uma mulher brava, principalmente para as coisas que eu não gostava, ela realmente se mostrava, até às vezes dava medo. A gente imagina até lá na Alemanha, né, nas situações aí de perigo mesmo, quando ela contava que ela punha meio o dedo do nariz dos policiais, assim, né, de falar, não, eu sou isso, isso, isso. A gente consegue imaginar ela fazendo isso, né? Destinada a quebrar convenções e paradigmas sociais, a ida de Aracide Carvalho para a Alemanha tem como ponto de partida o desejo de se tornar uma mulher independente. Minha avó tem uma história que, como mulher, que eu acho que toca, que é muito forte, né? Ela se separou do pai do meu pai quando ele tinha uns 3, 4 anos, foi em 32, 33. Meu pai nasceu em 29, então eu acho que eles casaram 1 ou 2 anos antes, né? Então, muito jovem numa época. Imagina no Brasil, 32, 33, mulher se separar. Então, isso era claramente, tinha todo um estigma por trás disso. Como ela era uma mulher muito culta, assim, ela falava 4 línguas, alemão era a primeira língua, era a língua materna dela, francês, português, enfim. Ela foi em 34, separou, e ela foi para a Alemanha para trabalhar, né? E eu acho que uma coisa interessante aí é que depois a gente olhando para a tua história, falando muito com meu pai, porque na verdade quem eram as pessoas que sabiam, todo meu pai, que fez parte da história junto e junto com a mamãe. Eles contando pra gente, assim, ela estava indo para a porque ela precisava trabalhar, porque tinha uma situação de sobrevivência. Não, acho que tinha uma coisa muito... Eles tinham uma vida realmente confortável, a mãe dela era viúva, era a mãe, ela e o filho, né? Quer dizer, uma família pequena. Mas eu acho que tinha uma coisa de ir trabalhar para ter autonomia, para ter uma coisa muito... Menos uma questão de sobrevivência, mais uma coisa ideológica, de sentido de vida, né? Ela vai em 34, fica por 2 anos tentando arranjar o emprego, enfim, aí no final ela entra no consulado de Hamburgo como responsável pelos vistos, né? E fica, então, ela trabalha de 36 a 42. E aí que tem esse episódio. Aí, enfim, tem toda essa história e o envolvimento dela durante a guerra. Aracide Carvalho não foi mulher de uma só causa. Sua principal luta era pela justiça e contra a intolerância. Das reuniões, principalmente, tinha muitos jovens. E um dos jovens, ele perguntou para ela por quê? Nossa, mas um jeito meio agressivo. Por que fala salvou os judeus, não salvou outras pessoas? Um tipo de coisa assim, né? Ela ficou muito calma, falou assim, porque eram vocês que eram perseguidos, não eram os outros. E esta postura dela de ser uma mulher absolutamente intolerante com a intolerância, né? Isso é muito importante, porque ela era intolerante com a intolerância. Na época que eu estou falando do período da ditadura militar no Brasil, né? Ela tinha uma grande amiga chamada Ângela, e a Ângela era tia do Geraldo Vandré. Minha avó mesmo sabia quem era o Geraldo Vandré, sempre gostou muito de ver televisão, então eu assistia aos festivais. Uma bela noite, nesse festival em particular, o Geraldo Vandré estava competindo e chegou a segundo lugar. Ele terminou de cantar a música e ele foi avisado de que a polícia estava esperando ele lá de fora, que iam desaparecer com ele. E ele foi atrás da tia.
da Ângela, conseguiu contato através de terceiros com a Ângela. A Ângela foi encontrá-lo num outro lugar. Então a Ângela, que é a tia do Geraldo, chega de madrugada no apartamento da minha avó com o Geraldo, toca a campainha, a minha avó acorda, atende, a Ângela entra com o Geraldo e comenta e fala para minha avó que o Geraldo estava sendo procurado pela polícia política e pelo exército, polícia do exército. A minha avó, mais do que depressa, acolheu o Geraldo e ele ficou lá. Não alguns dias, mas ficou algumas semanas, se não me engano, 3 meses. Ele deixou o cabelo crescer, deixou a barba, pintou a barba total de branco e foi uma Kombi buscá-lo, com uma pessoa que estava dirigindo a Kombi, a namorada dele junto, e eu e meu irmão também nessa Kombi, tinha mais uma pessoa, simulando uma família viajando do Rio de Janeiro para São Paulo. Mas nem só de grandes batalhas se vive uma mulher como Aracide Carvalho. Seu espírito de vanguarda e seu senso de justiça se manifestavam também nas pequenas questões do dia a dia. Na Alemanha, ela aprendeu a dirigir, começou a dirigir, e tinham pouquíssimas mulheres que dirigiam. Então isso o papai fala muito que chamava muita atenção. O que eu lembro quando criança, que me chamou muito a atenção, foi a coragem de ela ir para a praia vestindo um biquíni 2 peças. Era algo realmente que você não via muitas mulheres na idade dela, né? Então a gente está falando de alguma coisa em torno de 60 e poucos anos, indo para a praia com um maiô de 2 peças. Era uma pessoa de mostrar fazendo, ela não era de falar, ela simplesmente fazia e ela tinha um senso de justiça muito apurado. Então, por exemplo, uma outra lembrança que eu tenho, eu e minha irmã, a Vera, né, quando a gente estava no Rio, no verão, ela dava um dinheiro para a gente comprar um picolé, uma bela tarde. A gente desce, ela dá o dinheiro, a gente vai lá, compra 2 picolés, sobe e eu entrego para minha avó o troco. Quando ela vê aquele troco que está a menos do que o preço tabelado, né, identificou que o vendedor do picolé tinha cobrado um valor mais alto da gente. Então ela desceu conosco, fez com que eu e minha irmã, né, descêssemos, foi lá e deu uma bronca no carrinho de picolé. Que ele não podia fazer isso, que ele tinha enganado 2 crianças e que isso não podia acontecer e tal. Ela, na verdade, nunca pensou 2 vezes, mesmo sabendo que ela estava correndo risco, em fazer aquilo que ela acreditava que era o certo, né, o justo. E eu acho que isso é algo para a gente realmente levar, né, para as novas gerações, para as novas mulheres que estão vindo aí, que estão crescendo. A gente ainda vive num país, né, que tem ainda um machismo estrutural e muito presente. O meu recado, se eu puder chamar de recado, é que ela seja um exemplo, né, que as pessoas conheçam a história de vida dela, o que ela fez, e possam se espelhar e usá-la como modelo para criar um mundo, uma humanidade melhor.